sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento de cada célula do nosso corpo. Nessa aula, eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre sais minerais para poder fazer qualquer questão do Enem e qualquer questão do vestibular. Eu sou Márcio Dias e quero ser o seu professor de Biologia aqui no YouTube. Essa é a nossa terceira aula de Bioquímica. Nessa aula nós vamos falar a respeito de sais minerais. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, para o vídeo por aqui, vai lá assistir a aula 1, vai assistir a aula 2 e aí você vem para essa nossa aula de sais minerais. Se você já assistiu os vídeos anteriores, então seja muito bem-vindo a essa nossa aula. E como a gente fez nos vídeos anteriores, para você conseguir acompanhar a aula toda, pega lápis e papel, eu vou sair da frente do quadro, você vai dar um pause, vai dar um print na tela ou vai copiar, e aí eu volto para poder explicar todo o conteúdo da aula, ok? Quando a gente vai falar a respeito de sais minerais, a primeira grande pergunta é, afinal de contas, o que são sais minerais? É importante a gente dizer que os sais minerais são compostos inorgânicos dos seres vivos. Isso quer dizer que eles não são produzidos pela atividade celular. São obtidos a partir do meio ambiente ou são obtidos através dos alimentos. Do ponto de vista químico, os sais minerais eles podem ser ou elementos químicos que estão dissolvidos em água, vão nesse caso aparecer na forma de íons, ou então os sais minerais podem ser micromoléculas, moléculas simples que também podem aparecer na forma iônica ou em outras formas que a gente vai discutir na nossa aula. Os sais minerais que vão construir os seres vivos basicamente aparecem em três formas básicas. Os sais minerais podem aparecer na forma ionizada, podem aparecer na forma cristalizada, podem aparecer na forma associada. Os sais minerais que estão na forma ionizada são aqueles sais minerais que estão dissolvidos em água. Os sais minerais dissolvidos em água estão na forma de íons. Esses sais minerais dissolvidos em água, esses íons, podem aparecer na forma de íons positivos ou cátions. É o caso, por exemplo, do cálcio, é o caso, por exemplo, do sódio, é o caso do potássio. Esses sais normalmente aparecem na forma de cátions, aparecem na forma de íons positivos. Mas eles podem aparecer também dissolvidos em água com carga negativa. Nesse caso, são chamados de ânions. É o caso, por exemplo, do cloreto, é o caso do fosfato, entre outros sais minerais que a gente vai citar por aí. Sais minerais ionizados são sais minerais que estão dissolvidos em água. Existem sais minerais que aparecem na forma sólida. Esses sais minerais são ditos sais minerais cristalizados. Em geral, esses sais minerais cristalizados vão entrar na construção das estruturas esqueléticas dos animais. O exemplo clássico disso é o cálcio, que vai construir o esqueleto dos animais. Sais minerais associados são aqueles que estão combinados com moléculas orgânicas. Normalmente eles vão fazer parte de alguma molécula orgânica importante. É o caso, por exemplo, do ferro, que vai aparecer associado à proteína hemoglobina, que lá nos nossos glóbulos vermelhos vai fazer o transporte de oxigênio no nosso sangue. Quando a gente fala a respeito de sais minerais, uma pergunta importante que me fazem é como é que a gente vai classificar os sais minerais? Lembre que os sais minerais não são produzidos pelo nosso organismo. Os sais minerais só podem ser obtidos na nossa dieta. E quando a gente observa as nossas necessidades nutricionais, nós vamos separar os sais minerais em dois grupos diferentes. Aqueles necessários em grande quantidade e aqueles necessários em pequena quantidade. Os sais minerais, em geral, são considerados como micronutrientes. Isso quer dizer que eles devem ser obtidos na dieta em quantidades pequenas. Sais minerais e vitaminas são micronutrientes porque são obtidos pelo nosso corpo, são necessários ao funcionamento do nosso corpo em pequenas quantidades. Já quando nós falamos de carboidrato, proteína, lipídio, nós estamos falando de substâncias que devem ser ingeridas em grandes quantidades. Essas substâncias são chamadas de macronutrientes. Portanto, não se esqueça desse detalhe. Todos os sais minerais são micronutrientes. De acordo com a nossa necessidade corporal, de acordo com a necessidade da quantidade desses sais na nossa dieta, vamos separar os sais minerais em dois grandes grupos. Os microminerais e os macrominerais. Micromineral é um sal mineral que você precisa dele em quantidades muito pequenas.
Normalmente você precisa dele em quantidades menores do que 100 milésimos de grama ao dia. Repetindo, 100 milésimos de grama ao dia. As quantidades desses microminerais necessárias na dieta são realmente muito baixas. É o caso do zinco, cobre, manganês, ferro, iodo, entre outros que a gente vai mencionar num outro momento. Os macrominerais são aqueles sais minerais que são necessários na dieta em quantidades um pouco maiores. São necessários no nosso corpo em quantidades maiores que 100 milésimos de grama ao dia. São necessários numa quantidade maior que 100 miligramas ao dia. É o caso do cálcio, cloro, sódio, potássio, magnésio e fósforo. Agora eu tenho que te falar um pouco a respeito dos papéis gerais que os sais minerais vão desempenhar no nosso organismo. Para isso vou precisar fazer um quadro novo, então vamos mudar de quadro e voltamos para a segunda parte da nossa aula. Nesse próximo quadro, nós vamos falar a respeito de uma visão geral dos papéis dos sais minerais no nosso corpo. Vou sair da frente do quadro para você poder copiar, e aí você vai dar um print, vai dar um pause, vai copiar, e eu volto aqui para poder te dar a explicação. Eu acabei de te falar que os sais minerais ocorrem em três formas básicas: ionizados, cristalizados e combinados com moléculas orgânicas, na forma associada. Quando o sal mineral está na forma ionizada, normalmente ele vai aparecer na célula como um regulador metabólico. Sais minerais ionizados, em geral, vão atuar como reguladores do nosso corpo. É o caso daqueles sais minerais que podem atuar ativando enzimas. Nesse caso, participam diretamente do nosso metabolismo. É o exemplo do cálcio, que vai ativar uma série de enzimas, como por exemplo a amilase salivar, que vai fazer a digestão de amido. Aqui a gente vai ter o cloro, que lá no nosso estômago vai ativar uma enzima chamada pepsina, zinco, que vai ativar diversas enzimas, e aí a gente vai ter diversos sais minerais que vão atuar como ativadores enzimáticos. Outros sais minerais, que também vão aparecer na forma ionizada, vão atuar como reguladores osmóticos. Quando a gente fala que o sal mineral está atuando como regulador osmótico, a gente está dizendo que esse sal mineral, de alguma maneira, ele está regulando o volume da água corporal. E aí, quando a gente fala de bons reguladores osmóticos, nós temos dois sais que são extremamente importantes. Para regular o volume de água dentro das células, o íon mais importante de todos é o potássio. Já para regular o volume de água fora das células, o regulador mais importante é o sódio. Sódio e potássio são os principais íons que vão atuar como reguladores osmóticos do nosso corpo. Vão atuar regulando os volumes de água dentro e fora das nossas células. Sais minerais ionizados também são importantes para participar do controle do pH, para evitar grandes variações de pH dentro da nossa estrutura celular e dentro do nosso corpo. Esses sais minerais que evitam grandes variações de pH na estrutura celular ou na estrutura corporal são chamados de sais minerais tampões. Tampão é um efeito químico que tenta impedir grandes variações de pH dentro da nossa estrutura corporal. Como importantes reguladores do pH corporal, nós vamos ter o ânion bicarbonato, muito importante para regular o nosso pH sanguíneo. Nós vamos ter o sódio, também trabalhando ali com bicarbonato no processo de controle do pH. Nós vamos ter o fosfato, principalmente controlando o pH intracelular, entre outros sais minerais que durante as nossas aulas nós vamos conhecer melhor. Os sais minerais cristalizados, em geral, vão apresentar papel estrutural. Sempre que a gente diz na biologia que alguma coisa tem papel estrutural, a gente quer dizer que essa coisa tem papel de construção. Papel estrutural é papel de construção. E quando a gente fala de sais minerais de função de construção, sais minerais construtores, logo nós vamos pensar em três que são os mais importantes: cálcio, magnésio e fósforo. Cálcio, magnésio e fósforo vão participar de maneira direta da construção de estruturas esqueléticas dos animais. Nos animais invertebrados, normalmente o esqueleto é feito de calcário, o esqueleto é feito de carbonato de cálcio. Já nos animais vertebrados, o esqueleto vai ser feito ou de fosfato de cálcio ou de fosfato de magnésio,
mas normalmente ele é feito de fosfato de cálcio acrescido de algum fosfato de magnésio. Eu disse para vocês que os sais minerais também podem aparecer associados a proteínas, e aí nesse caso o papel desempenhado pelo sal mineral é um papel específico, e a gente vai discutir especificamente o papel que esse sal desempenha quando a gente falar desse sal mineral em especial. Se você chegou até essa parte do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, não esquece também de recomendar esse vídeo para alguém, e uma coisa muito importante, coloca aí embaixo qualquer comentário. Pode ser um emoji, pode ser a palavra gostei, pode ser a palavra não gostei. E se você não gostou do vídeo, também é importante para mim saber. A partir da nossa próxima aula, nós vamos discutir a respeito de sais minerais específicos. Vamos aprender para que eles servem, como são obtidos, como é que eles trabalham no nosso organismo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito do cálcio. E a gente vai conhecer quais os papéis específicos que esse sal importante desempenha no nosso organismo e também no corpo dos animais. Te encontro então na nossa próxima aula. Beijo para as meninas e até!